Temos um grupo de pessoas especializadas que vão dar várias perspectivas desse assunto, sobre essa lei que surgiu para ser uma forma de proteger as crianças e está sendo usado como uma forma de violência de gênero contra as mulheres, está sendo distorcido os processos, e a gente vai mostrar para vocês os vários problemas que a gente vem encontrando. Eu vou chamar para compor a nossa roda de conversas a Ariane Leitão. A Ariane é advogada, militante feminista, integrante da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e autora do livro Tráfico de Mulheres, e atualmente é vereadora suplente na Câmara de Porto Alegre. Isso. Bem-vinda. Eu chamo a Renata Jardim. Renata é advogada, mestre em Antropologia Social, coordenadora do Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência Patrícia Esther de Canoas e integrante do Coletivo Feminino Plural. Eu chamo a Alessandra Barreto Krause, formada em Direito, feminista, ativista da humanização do nascimento desde 2003, mãe do João Henrique e da Laura, servidora deste tribunal desde 2010, faz parte da direção do Sintrajuf, na Secretaria de Políticas Sociais, e é representante do Sintrajuf no Comitê de Gestor de Equidade, Gênero e Raça e Diversidade deste tribunal. E como nossa mediadora, eu chamo a Cris Machado, que é representante da Procuradoria Especial da Mulher. Eu queria agradecer a presença do Assir e da Michele, assessores do vereador Oliboni, que estão aqui representando hoje. Nós vamos assistir agora um pequeno vídeo da Letícia Quevedo, MC Leti, com o rap Relato das Vítimas. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras. Em 74% dos relatos de violência registrados pelo Serviço 180, a violência é diária ou semanal. Em 72% dos casos, as agressões foram cometidas por homens com quem as vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva. Vagabundo e sem noção, agressor, vacilão, me ofende com palavras e me metendo a mão. Minhas amigas me alertavam, sai dessa enrolação. Ô mana, gosta de apanhar pro cara então? Sei lá se era o coração ou medo de ficar sozinha, mas algo mantinha ele por perto, não era culpa minha. Algo me prendia, me fazia ficar no pensamento, sempre a ideia que ele ia mudar. Mas não é legal, a postura do agressor é bem difícil conviver com obsessão, conviver com essa dor. E me perguntaram o que se passa na mente de um irmão que ofende com palavras. Diz pra própria mina que ela tá sem graça, ri dela na praça e conta intimidade. Diz pra todo mundo que pegou ela selvagem, expondo sua mulher, expondo suas vontades. Vacilão, sem noção, agressor de mulheres com violência física, moral, patrimonial. Através da minha rima eu tento explicar que o respeito pelas minas é a essência e que pra mim já basta de tanta violência. 5,17% das mulheres são mantidas em cárcere privado e 46% refere-se ao tráfico de pessoas, mas a sociedade não relata nada disso. Relatos de uma vítima. Chega de se esconder, a violência contra as mulheres precisa parar de acontecer. Todos precisam ver abortos clandestinos, mulheres pelos lixos, fatos reais do feminicídio. Relatos de uma vítima. Chega de se esconder, a violência contra as mulheres precisa parar de acontecer. Todos precisam ver abortos clandestinos, mulheres pelos lixos, fatos reais do feminicídio. Todo dia uma mulher é morta por violência. Me diz aí quantos de vocês morrem por sua indecência? Tem seu corpo estrupado, tem seu corpo violado. Quantos de vocês parem numa cela com um sistema precário, tem seus direitos roubados ou por causa da porra de um decote é assassinado?